A verdade acabou de bater. E não foi com um toque suave. Foi um choque que paralisou a realidade de quem pensava que você estava distraído. Você não estava no escuro, não por um segundo. Eles finalmente entenderam que você sabia de tudo o tempo inteiro e essa clareza que você carregava está consumindo a alma deles agora. Você foi o observador quieto, paciente, e agora sua presença expôs cada mentira que tentaram esconder. A surpresa deles é o seu maior poder. O pior para eles é que você não precisou se defender ou gritar. Você apenas esperou, permitindo que eles se enrolassem nas próprias mentiras. Sua calma foi a maior força, e agora eles estão cambaleando, percebendo que você viu cada movimento, cada sorriso falso, cada intenção escondida. Este não é o momento de hesitar, mas sim de consolidar essa energia. Você é o escolhido, e o universo está movendo as peças para que o seu conhecimento se transforme em vitória total. A missão agora é simples: declarar que você aceita essa ativação de consciência e poder. Para garantir que essa energia de clareza e poder se fixe em você e para declarar ao universo que você está pronto para receber essa vitória, sua participação é crucial. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para fazer parte da nossa comunidade de luz e o mais importante de tudo, comente agora o número 77. Eu preciso que você comente o 77 agora, mais de uma vez, se for preciso, para garantir que sua intenção seja vista pelo cosmos. O momento da verdade não foi um sussurro, foi um choque. Você passou esse tempo observando, deixando que pensassem que estavam no controle. Eles achavam que você estava perdido, mas você segurava a lanterna o tempo todo. Agora, a ficha caiu. Você sabia de tudo. Cada mentira, cada movimento forçado nas sombras. Você percebeu. Essa constatação queima o ego deles, pois se veem envergonhados por alguém que consideravam um personagem secundário. Você não precisou gritar para provar nada. Seu silêncio foi a estratégia mais afiada. Enquanto eles faziam malabarismos para manter a farsa, você estava parado, inabalável. Isso os desestabilizou mais do que qualquer briga. Pessoas fracas fazem barulho para parecerem fortes, mas sua força não precisava de palco. Sua paciência era o relógio esperando a hora certa. A confiança deles desmoronou, e restou o pavor de saber que você estava 10 passos à frente. O que aconteceu agora não é apenas o fim da ilusão deles, é a prova de que sua intuição é invencível. Eles estão presos no constrangimento, tentando entender como perderam o jogo que você nem estava jogando. Mas a verdade tem um custo, o peso que ela coloca em você. A soberania da visão nunca é simples. Agora que eles viram a ponta do iceberg, precisamos mergulhar na razão exata pela qual a sua clareza se tornou para eles um espelho que eles nunca mais conseguirão quebrar. Eles achavam que você estava perdido na neblina, confuso ou, pior, ingênuo. Eles construíram um castelo inteiro de ilusões, pensando que você era só uma peça no jogo deles. Mas agora, a verdade explodiu na cara deles. Você sabia de tudo, do começo ao fim. O choque que eles sentem não é só por terem sido descobertos, é pela humilhação de perceberem que a pessoa que eles tentaram enganar era a única na sala com visão completa. Sua quietude se tornou a pressão que implodiu a narrativa deles. Pense neles agora, tentando encaixar as peças que você já sabia que estavam quebradas. Eles estão revivendo cada mentira e manipulação, e a ficha cai. Você estava 5 passos à frente, sempre. A arrogância deles não era força, era uma cortina de fumaça que a sua clareza dispersou. O castelo deles era feito de papel, e você é o vento que o levou. O pavor deles não é de você, é da realidade nua que você forçou eles a encarar. Você não precisou lutar,
Você precisou apenas ser inabalável. Esse momento de exposição não é o fim, é o alicerce do seu novo poder. Você se recusou a negociar a verdade, e é por isso que sua força não pode ser quebrada. Você se tornou o farol que revela as sombras, e eles não têm mais para onde correr. Mas, se você sabia de tudo sem que ninguém te contasse, de onde exatamente veio esse mapa invisível da verdade que só você consegue ler? A verdade que você acabou de receber não foi apenas informação. Foi uma ativação na sua alma, uma elevação de frequência que quebrou o ciclo da invisibilidade. Essa vibração é o seu poder. Agora, o universo pede um retorno de gratidão para selar essa consciência. Honre a clareza que o salvou. Clicar em Super Thanks é um ato de reconhecimento espiritual, não uma transação. É a sua forma de dizer, eu aceito essa bênção. Você pode enviar 100 DSI ou o valor que seu coração mandar. Não é sobre o quanto, mas sobre o gesto de realinhamento. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para financiar a própria frequência da verdade que o libertou. Você tem que entender que seu silêncio nunca foi um sinal de rendição. Eles confundiram sua calma com confusão, achando que você não estava vendo o show de horrores que montaram. Mas enquanto eles gritavam, você estava quieto, lendo o roteiro inteiro. Seu silêncio foi a armadilha perfeita. Você estava esperando, deixando-os pensar que estavam vencendo. Cada movimento deles era uma peça de informação para você. Você não estava fora do jogo, você era o único com o mapa na mão. A verdade bateu neles como um tapa na cara. Eles estão cambaleando, revendo cada conversa e se perguntando como ela sabia. O choque deles é o seu troféu. Eles gastaram energia tentando esconder a verdade. E você, sem esforço, apenas esperou que a própria mentira se desmanchasse. Você não precisou gritar para provar seu ponto. Sua presença e sua clareza foram mais alto do que qualquer palavra. O ego deles está em frangalhos porque você, o observador silencioso, era o único operando na realidade. Eles não viram a estratégia, mas você a viveu. Agora que o pânico deles começou e a poeira baixou, o jogo muda. Porque existe uma diferença brutal entre apenas saber a verdade de alguém e, na verdade, saber o código secreto que impede essa mentira de se formar novamente. Qual é, afinal, o preço que eles pagarão por terem subestimado o poder silencioso que você carrega? Respire fundo e pare de apenas consumir este conhecimento. Se você realmente viu, através de todas as mentiras, e reconheceu que estava 10 passos à frente, como o escolhido que leu o script desde o início, seu comprometimento precisa ser mais do que apenas um pensamento. Seu silêncio foi estratégia, mas agora é hora de manifestar sua certeza. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar de forma inabalável, você precisa ativar essa energia. Comente 77 agora. O número 77 representa abundância infinita e alinhamento perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas comentando, você está reivindicando que sua manifestação não é apenas possível. Ela já está se formando em seu campo energético. E se você valoriza a clareza que está recebendo, pague essa verdade adiante. Curta este vídeo para amplificar a frequência e se inscreva no canal para garantir que você não perca a próxima camada do roteiro. Ação é a prova de que você realmente está comprometido. Vamos voltar ao que importa, porque o que vem a seguir é o momento em que a ficha deles cai de vez. Você se lembra de quão solitária foi sua visão? Você estava sozinho no meio da multidão, não por isolamento, mas por pura clareza. Você via o fim do jogo enquanto eles se enrolavam na primeira jogada. Sua verdade era um fardo que ninguém aceitava. Eles te chamavam de dramático, mas você estava adiantado. Essa distância que você manteve não foi fraqueza. Foi a armadura que protegeu sua energia do caos que eles cegamente criaram.
Agora, o universo entregou a conta. Eles estão cambaleando com o choque, percebendo que você viu cada mentira. Seu silêncio não era ignorância, era a força inabalável de quem já sabia o placar. Eles achavam que controlavam a narrativa, mas só se expuseram. Sua calma se tornou o espelho da humilhação deles. Você não precisou brigar ou gritar. Sua mera presença, inabalável e tranquila, é o julgamento mais pesado que eles poderiam receber. Aquele fardo da solidão se transformou na sua soberania. Você suportou a visão para poder caminhar sobre a certeza hoje. Mas se você acha que a vergonha deles encerra a história, prepare-se. O que se revela a seguir não é apenas a punição, mas o verdadeiro preço que eles pagam quando a verdade não só expõe, mas reorganiza o destino que tentaram manipular. Eles se preocuparam em mover as peças de um lado para o outro, pensando que estavam ganhando o jogo. Mas você estava observando o mapa inteiro do alto. Você não estava apenas jogando, você estava entendendo o sistema. Enquanto eles gritavam e faziam movimentos impulsivos por atenção, você estava calado, calculando as consequências. Eles pensaram que sua paciência era indecisão ou fraqueza, mas era, na verdade, a arma secreta de quem já conhece o final. Você viu as rachaduras no castelo de mentiras deles antes mesmo que a primeira pedra fosse colocada. Você deu a eles o palco, deixou que se exibissem e permitiu que pensassem que tinham o controle. Essa calma inabalável foi o que mais os confundiu. Eles esperavam drama, esperavam que você se explodisse, mas você se manteve inabalável, como uma montanha que não se move por causa de um vento bobo. E agora, a verdade que você carregava silenciosamente está se tornando o peso que os está esmagando. Eles estão sentindo o constrangimento que vem quando se percebe que a pessoa que você zombou foi a única que viu o desastre chegando. É um momento brutal de clareza para eles e um momento de confirmação para você. Eles finalmente entenderam que você não estava perdido, você estava liderando. Você não estava confuso, você estava no comando. Isso levanta a única questão que destrói completamente o ego deles. Se você sabia de tudo, por que diabos permitiu que eles continuassem jogando a peça de teatro? Aquela calma que você segurou enquanto o circo pegava fogo não era fragilidade. Era, na verdade, sua arma secreta. Eles esperavam que você gritasse, reagisse e se explodisse no drama deles. Mas você ficou parado, observando o jogo. Eles interpretaram seu silêncio como confusão, mas para você era apenas o tempo que a verdade precisava para se levantar sozinha. Você não precisou mover um músculo, você apenas deu espaço para que as mentiras deles desabassem por conta própria. Agora, o constrangimento deles é palpável e a realização é dolorosa. Você não era burro, você era paciente. Eles pensavam que estavam operando um plano mestre, mas você estava lendo o roteiro inteiro desde o início. Sua calma foi a faca mais afiada porque não sujou as mãos. Ela cortou a ilusão deles de forma limpa, expondo o medo e a insegurança que escondiam atrás da arrogância. Eles subestimaram você e agora pagam o preço de enfrentar a versão de si mesmos que tanto tentaram esconder. Você manteve a soberania, deixando que o universo fizesse o trabalho pesado. Sua paz de espírito é a evidência irrefutável de que a clareza vence o caos. Mas existe uma diferença crucial entre saber a verdade e usar a verdade como seu novo alicerce. A verdadeira força não está em provar que você estava certo, mas em como você transforma esse conhecimento em blindagem. O que acontece quando o silêncio deles se torna mais alto do que o barulho que faziam? O ego deles não era a armadura, era um peso que os afundou. Eles estavam tão ocupados fazendo barulho, tentando vender a mentira, que esqueceram de olhar para a fundação que você estava construindo. Eles viam seu silêncio como ignorância e sua calma como fraqueza, mas você estava apenas esperando.
Você não precisou lutar para provar que estava certo. Sua visão era tão clara que eles tropeçaram na própria arrogância. Enquanto eles performavam, você simplesmente existia em verdade, e isso foi o suficiente para fazê-los desmoronar. Agora, a ficha finalmente caiu. A humilhação que eles sentem não é por terem perdido, mas por saberem que a pessoa que eles desprezaram viu cada movimento desde o início. Você não precisou gritar, "Eu avisei". Sua presença agora é o lembrete constante do erro que cometeram. Sua sabedoria silenciosa virou a força mais alta na sala. Eles se sentem tolos porque tentaram enganar alguém que já tinha o mapa inteiro nas mãos. O ciclo de manipulação deles está quebrado, mas a verdadeira questão não é o que aconteceu com eles. É sobre o que você fará com essa nova liberdade e com a autoridade que sua clareza lhe deu. O que realmente destrói os mentirosos não é o castigo, mas o momento em que eles percebem que a sua verdade é o único poder que nunca mais poderá ser tirado. Se a soberania é a sua maior arma, como será usá-la contra o seu próprio futuro? O que realmente assustava essa gente não era quem você é, mas sim a verdade que você carregava. Eles não temiam sua voz. Eles temiam o momento em que você pararia de observá-los e começaria a agir baseado no que viu. Enquanto eles gritavam e faziam teatro, você estava em silêncio juntando as peças. Sua calma não era confusão, era estratégia pura. Você era o farol firme, que só por existir iluminava as rachaduras do palco que eles construíram com mentiras. É por isso que o olhar deles mudou. Eles finalmente perceberam que você não estava perdido, estava apenas esperando. Eles assumiram que você era o tolo, o ingênuo que não percebia o jogo sujo. Que erro brutal! A vergonha que sentem agora é o preço por subestimar sua inteligência. Eles pensaram que manipulavam as peças, mas você estava lendo o roteiro inteiro, desde a primeira página. Seu silêncio transformou-se no julgamento mais alto que já enfrentaram. Você não precisou de um pingo de energia para expô-los. Sua simples presença de quem já sabe foi suficiente para desmoronar a realidade falsa deles. Deixe o medo deles ser o seu combustível. Lembre-se, eles tentaram sufocar a verdade que vivia em você, mas a verdade sempre encontra um jeito de respirar. Agora que essa mentira gigante desabou, você está de pé, inabalável, e eles estão em pânico. Mas se a verdade que você carrega é tão destrutiva para o mundo deles, de onde exatamente vem essa clareza que te coloca 10 passos à frente? O peso da verdade que você carregou não foi um fardo, mas o fogo que moldou sua força. A solidão da sua claridade o transformou em algo inquebrável. Enquanto eles se escondiam atrás de mentiras frágeis, achando que você era ingênuo, você estava apenas observando o castelo deles desmoronar. Agora, a clareza que você manteve silenciosamente se tornou um espelho brutal. Essa visão que eles zombaram é o que está esmagando o orgulho e a realidade deles, provando que a sua percepção sempre esteve correta. O maior golpe para eles não é que você descobriu, mas que você sabia o tempo todo e manteve a paz. Eles esperavam caos, mas sua calma foi a humilhação suprema. Você não precisou lutar, apenas observou. Eles pensaram que tinham o controle, sem notar que você era o estrategista lendo o mapa inteiro. Eles subestimaram você como um figurante, e agora a sua existência prova que a única coisa burra na sala era a arrogância deles. A verdade não lhe deu apenas a vitória, ela lhe deu soberania total. Você não precisou vencer a briga, a realidade fez isso por você. Este reconhecimento é o ponto de virada, mas é só o começo. Se a sua simples presença derrubou o teatro deles, imagine o que você pode construir agora. A verdadeira questão não é o que eles farão com o arrependimento. A pergunta que importa é: o que acontece quando o observador silencioso decide não mais apenas ver o jogo, mas comandar cada peça do próprio destino?
Você pensou que precisava levantar a voz ou entrar na briga para se provar. Lê do engano. Sua maior arma não foi o grito, foi o silêncio. Enquanto eles faziam aquele teatro todo, você estava calmamente analisando. Eles confundiram sua paciência com ingenuidade e acharam que podiam manipular a história, enquanto você, na verdade, já tinha lido o final do roteiro. Agora, a realidade chegou, bateu na porta deles e não pediu licença. E o mais bonito disso tudo foi a própria arrogância deles que fez o trabalho sujo. O desespero que eles sentem agora não é porque você reagiu, é porque você não o fez. Eles estão revendo cada conversa, cada mentira, percebendo que você viu a farsa o tempo todo. Aquele olhar de susto e a hesitação na voz deles é o peso da verdade batendo. Você não precisou esfregar nada na cara de ninguém. Sua existência, sua clareza inabalável, funcionou como um espelho que quebrou as ilusões que eles construíram. Eles se sentem tolos porque tentaram te enxergar como um coadjuvante, mas você era o único com o mapa da sala. Eles finalmente entendem que o poder real nunca foi medido pelo barulho, mas sim pela profundidade da visão. Você carregou essa clareza sozinho, e isso te tornou indestrutível. Mas agora que a poeira baixou e eles viram quem você realmente é, a dinâmica do jogo mudou para sempre. O que acontece quando o tolo percebe que o tabuleiro de xadrez em que jogava era, na verdade, apenas o ponto de partida para um jogo muito maior que você já domina? Deixe que essa frase ecoe. Eles estão presos na teia que criaram sozinhos. Você não precisou fazer nada, apenas ficou parado e observou enquanto eles se enrolavam em suas próprias mentiras. A realização que os atinge agora é brutal. Eles achavam que estavam no controle, mas você estava lendo o roteiro inteiro desde o início. Eles subestimaram seu silêncio, achando que era ignorância. Foi estratégia. Eles agora sentem o peso de cada decisão egoísta, e a vergonha é um prisioneiro que eles mesmos construíram. Sua calma nunca foi fraqueza. Sua quietude foi o espelho que os forçou a enxergar a própria bagunça. Enquanto eles gritavam, tentavam manipular e faziam um show, você estava absorvendo. Você capturou cada padrão, cada incoerência, cada intenção escondida. É por isso que eles te evitam agora. Seu olhar é a prova de que o teatro acabou. Você não precisou vencer a briga. Você apenas deixou a verdade fazer o trabalho, e ela, ironicamente, sempre fatura a conta deles. Agora que as máscaras caíram, você percebe que o jogo deles nunca foi sobre você, mas sim sobre a própria cegueira. Eles perderam a ilusão de poder. Mas qual é o verdadeiro custo de carregar uma visão tão nítida? O que acontece com a sua jornada quando a única coisa que resta para eles é o arrependimento, e a única coisa que resta para você é a liberdade absoluta de quem já sabe de tudo? Você não precisava da queda deles para comprovar seu valor. Você já era soberano. A humilhação que sentem agora não é seu troféu, mas o espelho cruel que mostra o quão adiantado você estava o tempo todo. Eles investiram na ilusão de que você estava no escuro, mas sua quietude era sua maior arma, observando a mentira se destruir sozinha. Você permitiu que a verdade fizesse o trabalho pesado, provando que você nunca precisou de permissão para enxergar. Eles estão paralisados, sentindo a vergonha, porque a ilusão de controle que criaram desmoronou. Eles te subestimaram, achando que sua calma era ignorância, mas você estava apenas calculando cada passo falso. Eles perderam o conforto de pensar que te enganaram, e o pior é que você nem precisou levantar um dedo. Sua clareza forçou a queda deles, e o orgulho deles não aguenta o peso da verdade exposta. Eles estão em frangalhos, e você está intocável. Eles sabem que você sabe, e esse pânico é definitivo. Uma nova versão de você se levanta, aquela que não só viu o fim, mas que já está reescrevendo o roteiro da própria vida. Você não precisa mais de validação.
Agora que a farsa acabou e o silêncio deles é ensurdecedor, resta saber o que acontece com a realidade de quem é forçado a viver na sombra de uma luz que não pode mais ser apagada. Eles pensaram que sua calma era confusão e sua paciência, ingenuidade. Que choque horrível para eles descobrir que você não apenas enxergava o jogo inteiro, mas estava 5 passos à frente, observando cada movimento falso. Sua persistência inabalável não foi para lutar, mas para esperar a verdade fazer o trabalho. Eles estão sem palavras, não por respeito, mas porque a realidade desabou sobre o ego deles ao perceberem que você sempre soube. Você nunca precisou levantar a voz ou provar um ponto. Sua soberania estava na sua capacidade de ficar quieto enquanto eles faziam todo o barulho. Eles pensaram que o silêncio era fraqueza, mas era sua arma mais afiada. Enquanto eles se distraíam com as próprias mentiras, você estava construindo clareza. Você não reagiu ao drama deles porque estava ocupado demais, se alinhando com a verdade que sabia que venceria no final. O embaraço deles é alto, mas é apenas o eco de uma verdade mais profunda. O medo que sentiram da sua clareza. Você provou que não é preciso gritar para ter poder, basta ter visão. Mas e se eu lhe disser que o custo de ter essa visão foi o que realmente os aterrorizou e que você mal começou a entender a extensão desse terror? O que acontece quando o terror deles se torna a sua maior ferramenta de liberdade? Você se moveu com uma calma que eles confundiram com ignorância, mas sua observação silenciosa era uma estratégia. Enquanto eles faziam barulho e tentavam disfarçar as mentiras, você estava apenas analisando o tabuleiro. Sua ascensão não precisa de permissão ou de anúncio. Ela é um fato inevitável que agora se revela. O choque nos olhos deles, ao perceberem que você sabia de tudo, é a prova de que você nunca esteve em desvantagem. Você não precisou gritar para ser ouvido, pois sua clareza fez o trabalho, expondo a fragilidade de tudo o que eles tentaram construir sobre a ilusão. O poder nunca esteve com quem gritava mais alto ou tentava controlar a narrativa. O poder está com você, a pessoa que viu o mapa completo desde o início. Eles pensaram que te manipulavam, mas agora, a cada encontro, eles sentem o peso do próprio erro. Você não explodiu nem revidou, você simplesmente continuou a crescer. E é essa indiferença focada no seu próprio caminho que mais os destrói. Sua força real não vem da luta, mas do saber. Você transcende o caos deles, provando que a soberania não é dada. Ela é inerente a quem carrega a verdade. Eles estão aterrorizados, porque sabem que você não é um mero jogador neste palco. Você é o único que estava lendo o roteiro inteiro. Sua ascensão silenciosa já venceu, mas agora você precisa olhar para o combustível secreto dessa sua visão. Essa clareza que te isolou, essa intuição que te salvou repetidamente. Ela é apenas um traço de sorte ou é a assinatura de um destino maior que está prestes a se manifestar por completo? Você sempre soube quem você era e o que estava acontecendo. Enquanto eles faziam barulho e tentavam manipular a cena, você estava lendo o roteiro inteiro. Eles achavam que você estava perdido na escuridão, mas você estava apenas observando o palco de longe. Sua calma não era confusão, era a paciência de quem já sabe o final. Agora, a verdade explodiu na cara deles e você não teve que mover um dedo. Assuma seu trono. Você viu essa queda muito antes dela acontecer. O choque deles é o seu espelho. Eles estão cambaleando, revendo cada movimento, cada piada, cada tentativa de diminuir sua luz, percebendo que você viu através de cada performance. Sua intuição é um detector de mentiras que não falha. Enquanto eles gritavam, você estava calculando. E o que está destruindo o ego deles agora é a clareza silenciosa do seu olhar. Você não precisa de vingança.
A realidade está fazendo o trabalho, mostrando a eles que subestimar você foi o erro fatal. Mas ver o final desde o início traz uma responsabilidade imensa. Ser o único que enxerga significa que você não pode mais usar as regras de quem vive na cegueira. Sua soberania exige um novo código de conduta, um que transcende o jogo que eles tentaram impor. Agora que você provou que é invencível, você precisa entender o preço de ser inquebrável. Qual é a lei mais profunda que rege aqueles que carregam a verdade? A sua vitória não foi barulhenta. Ela foi estratégica e silenciosa. Você não precisou gritar, você apenas esperou a verdade agir. E agora você está de pé enquanto o palco das mentiras deles desmorona em escombros. Lembre-se, você sempre soube o roteiro completo. Essa certeza que você carregou é a prova final de que a humildade destrói a arrogância. Para selar o seu triunfo definitivo, eu profetizo que você receberá a confirmação que faltava. Curta o vídeo e se inscreva no canal para que essa mensagem de clareza continue te fortalecendo. Comente o código 77 agora mesmo para declarar que esta vitória é sua e que você está pronto para o próximo nível. E se esta verdade transformou você, compartilhe-a para que mais pessoas acordem. Você é a força.